Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 22. As pregações e as parábolas de Jesus. Pergunta: por que Jesus preferia explicar sua doutrina através de parábolas? Ramatiz: certas tribos da Judéia e adjacências, com as quais Jesus tivera contato mais assíduo, entendiam-se entre si através do emprego pitoresco de parábolas. O mestre, inteligente e intuitivo, percebeu que essa expressão verbal era o mais perfeito veículo para ensinar sua doutrina aos homens de sua época e também sintetizá-la de modo a servir para a humanidade futura. A parábola é o meio apropriado para os fins de comparação, e Jesus passou a empregá-la para despertar a mente das criaturas mais simples e sem cultura disciplinada. Ele era um apaixonado pela análise da natureza e constantemente recorria aos seus fenômenos e objetivos, comparando-os com os acontecimentos da vida humana. Dava-lhes a feição de coisas que pareciam vivas e se mantinham em estreita relação, como se a terra fosse apenas a antessala do céu, onde o homem primeiramente devia limpar suas sandálias. Os seus princípios mais altos, ele os pôde formular através dessa correlação constante das parábolas e das coisas animadas e inanimadas, às quais acrescentava o seu sublime toque de poesia espiritual. Os homens, então, o entendiam facilmente e se prendiam à suavidade e às ilações filosóficas que Jesus tirava da queda de uma folha, do murmúrio do regato, da mansuetude da pomba, da importância do tesouro enterrado ou da singela semente no solo. Sentiam-lhe o pensamento muito antes dele chegar à conclusão moral ou filosófica do que dizia. Embeveciam-se ante a beleza e a força das imagens que sabia compor em simbiose com o encanto da natureza. Os acontecimentos mais severos e os fatos mais complexos assumiam tons de ternura e feição familiar que cativavam e penetravam com a força do bom senso. Através da parábola, Jesus fazia resumidas narrativas e oferecia admiráveis lições de moral superior que eram entendíveis em qualquer época e em qualquer latitude da vida humana. Ele sabia modelar as frases e escoimá-las do trivial, do inócuo e do inexpressivo, transformando a mais singela pétala de flor no centro de um acontecimento de relevante fim espiritual. Nas parábolas, ele punha toda a sua tática e inteligência, pois o mais insignificante fenômeno da natureza transfundia-se na força de um símbolo cósmico. Os seus ensinamentos estão repletos de comparações singelas, mas sempre ligadas à vida em comum dos seres, que atravessaram os séculos e se transformaram em conceitos definitivos, constituindo-se num repositório de encantamento para a redenção humana. Simples conceitos e máximas audiãs iluminaram-se à guisa de princípios filosóficos inalteráveis. O modo peculiar de uma gente entender-se entre si desdobrou-se num processo de análise e revelação em favor do entendimento da vida eterna. Só mesmo a força criadora de um anjo e o sentimento excelso de um santo, conjugados à sabedoria cósmica de um sábio, seriam capazes de modelar preceitos eternos sob a argila das palavras mais insignificantes. Aqui, a diminuta semente de mostarda serve para explicar a fé que move montanhas e cria os mundos. Ali, a parábola do talento enterrado adverte quanto à responsabilidade do homem no mecanismo da vida e da morte. Acolá, o joio e o trigo simbolizam a seleção e divisão profética dos bons e dos pecadores no seio da humanidade. Enfim, as parábolas foram um maravilhoso recurso de que Jesus se serviu para ajustar o seu pensamento avançado e transmiti-lo de modo entendível aos conterrâneos. Elas oferecem um tom de respeitabilidade e o seu conteúdo é sempre de nobre significado moral, no sentido de despertar a reflexão sobre a verdade, que deve ser o fundamento da vida eterna do espírito. Salve, meus irmãos! Gostaria de ler a parábola do semeador com vocês. Certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Ouçam o que a parábola daquele que semeia quer dizer. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a
respeito do reino, mas não a compreende. E Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. A semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria a aceita imediatamente, mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona sua fé. A semente que caiu no meio de espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas dessa vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Essa, na verdade, é uma parábola que eu sinto ser bem complexa e eu acho que as pessoas ainda não compreenderam o nível de complexidade que ele está falando nessa parábola. Porque a maior parte de nós, a maior parte da humanidade, não tem suas sementes plantadas em solos férteis, em boa terra, entendeu? A maior parte de nós somos sementes que ou foram asfixiadas pelos espinhos, ou que caíram no chão e aí os pássaros comeram, ou que caíram numa região de pedra e aí a gente se queimou quando o sol bateu sobre nós, sabe? A maior parte de nós estamos divididos nessas categorias. Porque pela analogia que o mestre faz, para a semente florescer e dar bons frutos, 30, 60, às vezes 100 vezes mais, é o nível de abertura do indivíduo, do espírito, para a mensagem que traz a boa nova do reino dos céus. E nós, humanidade, nós somos tão materialistas, entendeu? Jesus veio lá atrás nos falando sobre esse reino superior, o reino celestial, tentando nos alertar sobre isso, mas a gente nunca entendeu. Veja, em outro momento o Mestre Jesus nos disse: muitos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão todos no reino dos céus. Quando ele disse isso, ele estava se referindo: não basta apenas crer em Deus, não basta apenas orar. Você precisa fazer reforma íntima. Não é só bater na porta e achar que, porque você frequentou tal igreja e porque você sabe a Bíblia de cor e salteado e leu todas as escrituras que você já entrou no reino dos céus. Não. Você aprendeu a amar? Você aprendeu a perdoar? Você está saindo da sua vida melhor do que você entrou? Mais elevado em frequência, mais consciente das suas próprias atitudes? Você serviu de coração aberto à sua comunidade, à sua família, ao seu núcleo íntimo, a si próprio? Você se curou de mágoas? Você se perdoou? O reino dos céus, que o mestre nos diz, é um estado de espírito. É um estado de espírito que já se libertou de todas as mazelas, amarras, pesos, condicionamentos, apegos. Nos faz sintonizar com a frequência da Matrix ou de planetas de terceira dimensão, de provas e expiações, etc., para que a gente possa justamente ver esses apegos, ver esses condicionamentos mentais, psíquicos, ancestrais que vêm conosco de outras vidas, principalmente de um passado espiritual, para que possa ser visto, integrado, sentido, compreendido, perdoado, amado. A realidade é, sem sombra de dúvida, hologramada. Entendeu? Isso é um holograma. A gente vai criando com o poder da nossa própria mente, do nosso inconsciente ou da nossa consciência, o que a gente precisa aprender principalmente. A gente cria e vive o que a gente precisa integrar em nossa alma, aspectos que precisam ser trabalhados, entendeu? Que o universo vai dar um jeito ali de colocar na sua frente para que você trabalhe. À medida que você vai aceitando trabalhar esses aspectos e trabalhar isso, pode ser muito desafiador. O processo de cura pode ser muito difícil, realmente desafiador, mas à medida que isso vai sendo trabalhado, a realidade material vai mudando também, vai se transformando, porque não existe separação, né? Aqui no canal, pelo menos, a gente trabalha a partir dessa perspectiva, de que a separação é uma ilusão. Então o mestre vai falar lá atrás
sobre a semente que encontra boa terra e que floresce e que frutifica, às vezes até 100 vezes mais, ele está se referindo à disposição espiritual de cada um para atravessar esse processo de cura. Bota fé? E poucos de nós têm essa disposição, porque a maioria de nós ainda está na matéria densa, olhando só para isso, abastecendo necessidades básicas e já é muito, e já se cansando. A gente fala dessa forma, mas pode ser bem leve também. Se você está trabalhando em si mesmo e sentindo que está se tornando um ser melhor, isso já é ascensão, sabe? Isso já é evolução espiritual. Basicamente é isso que a gente tem que fazer aqui. Aprender a sermos melhores para nós mesmos, para os outros, para o planeta. E aí, depois de muito trabalho e depois de muito aprendizado e integração de aspectos de sombra, o reino dos céus vai naturalmente se abrindo e é dentro de nós. É uma energia, é um estado de espírito, é um estado de consciência que o espírito que atravessou todas essas camadas, ele alcança. Meus irmãos, eu rogo para que sejamos boas sementes plantadas em boa terra e que possamos florescer e frutificar 30, 60, 100 vezes mais. E esse frutificar é levar essa consciência expandida, essa cura, essa sabedoria por aí. Por aí. Eu sou seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda, na Marie Câmbio Desligo.